Momento de reflexão da palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor como pastor. Davi, por experiência própria, reconhece que Deus é o seu pastor. Observamos na história de Davi que Davi era um pastor das ovelhas do seu pai. Davi estava no campo com as ovelhas. No campo, Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi, como pastor das ovelhas do seu pai, cuidava bem das ovelhas. Davi até protegia as ovelhas, dava a sua vida pelas ovelhas. Quando as ovelhas estavam com sede, Davi guiava elas, conduzia elas até as águas, para que elas bebessem, para que elas saciassem, matassem a sede delas. Quando estava com fome e o pasto a qual elas estavam não estava mais sendo suficiente para alimentar aquelas ovelhas, Davi conduzia elas para um pasto verdejante, para um pasto suficiente para sustentar, para alimentar aquelas ovelhas. Davi cuidava. Por várias vezes Davi protegeu, livrou, dormia ali próximo das ovelhas, cuidando delas. Quando o leão tentava pegar a ovelha, Davi enfrentou, matou o leão. O urso tentava pegar a ovelha, ele lutou contra aquele urso, matou o urso. Tudo por aquelas ovelhas. Então Davi, de fato, tinha realmente um perfil de um pastor. Davi cuidava muito bem. Davi, vendo como era cuidar da ovelha, proteger ela, dar alimento para ela, dar de beber para ela. Agora, como rei, Davi passou por algumas situações em que se viu em perigo e agora via Deus cuidando dele. Assim como ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele viu Deus cuidando dele. Assim como ele deu a sua vida pelas ovelhas de seu pai, ele viu Deus cuidando dele, lutando, pelejando por ele, dando a vitória para ele, alimentando ele, dando de beber para ele, guardando ele, livrando ele de todo mal. Davi agora diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi reconheceu que de fato Deus é o seu pastor, que Deus cuida daqueles a quem Ele ama. E você tem reconhecido Deus como seu pastor, que cuida de você, que tem protegido a sua vida, que tem dado a sua vida por você? Lembre-se, Jesus deu a sua vida por nós, para nos salvar, nos guardar. Reconheça esse Deus como seu pastor. Mensagem de fé, abençoando a sua família.